Continuando sua resposta, ela diz: você não consegue ou não pode explicar sem Deus a existência de um ovo ou de uma galinha, e ainda quer que eu creia que você pode explicar sem Deus a existência do mundo inteiro. E dessa forma, com essa sabedoria, ela conseguiu fazer aquele jovem refletir que não tem como, tem coisas que não tem explicações nessa terra. Por mais que se busque, irmãos, a filosofia, ela surgiu bem antes de Cristo. O berço dela foi a Grécia, e inclusive a Biblioteca de Alexandria, que contém muitos desses grandes livros. Eu quero dizer para vocês, a filosofia não conseguiu durante anos a fio questionar Deus e colocar Deus apenas, limitar Deus a uma teoria. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês: já está provado que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia, cerca de 3.500 anos, a idade do bronze. A ciência já fez vários testes, faz teste e comprova que o livro é muito antigo. Mas nessa antiguidade do livro, eles não conseguem entender como é que tem tanta ciência dentro desse livro, como por exemplo, como é que o livro de Jó explica a condensação, a evaporação, como é que o livro de Jó explica o núcleo da terra aquecido, as lavas e assim sucessivamente, coisas que a ciência só veio descobrir de um tempo para cá, no século XX, século XIX, e o livro de Jó já se falava. Por que então que tem tanta ciência dentro daquele livro, se o ser humano não tinha acesso nem a quantidade de teorias, nem equipamentos tecnológicos para fazer os testes e experimentos? É porque, irmãos, não existe como questionar a existência de Deus. A ciência, ela vai sempre questionar, a filosofia vai sempre questionar, mas vai ficar sem resposta para algumas coisas, ou vai convergir para a existência do Todo-Poderoso. Tem um outro, esse aqui eu já vi em folhetos evangelísticos, e também já vi viralizando nas redes sociais. Um barbeiro cortando o cabelo do seu cliente. O cliente começa a falar de Jesus para ele, e ele diz que ele não acredita em Deus e que Deus não existe, né? E o barbeiro, vou ler só esses trechinhos que estão aqui, ó. E o barbeiro argumentou: isso mesmo que você ouviu, Deus não existe. Vejo todos os dias na televisão crianças passando fome, vivendo na miséria, políticas roubando impunemente, inocentes morrendo de maneira bárbara e tantas outras coisas revoltantes. Você acha que se Deus existisse, ele permitiria tanta injustiça? Deus não existe. Ele tirava conclusões precipitadas da não existência de Deus a partir do mal que existe no mundo, das coisas que ele talvez se frustrasse, se decepcionasse com o que ele esperasse de Deus. E essa discussão dentro da barbearia não levou a lugar nenhum, terminou o corte de cabelo e o homem saiu da barbearia um tanto preocupado. Mas logo próximo da barbearia ele encontrou um homem com um cabelo que não tinha mais tamanho. Eu trouxe até aqui uma figura para dar uma ilustração melhor, e eles teve a ideia na hora de voltar, pedir permissão àquele homem para acompanhar e voltar na barbearia. E aí ele prontamente voltou e ele arrasou com o barbeiro. Voltou na mesma da hora a barbearia e chegando afirmou: barbeiros não existe. O barbeiro, ouvindo isso, não entendeu, mas o cliente reafirmou: barbeiros não existem. Aí ele perguntou: como não existe? Eu estou aqui, sou barbeiro. O problema é que ele nunca veio até aqui cortar o cabelo e fazer a barba. Então o cliente saiu satisfeito, porque ele tinha dado uma oportunidade para reflexão, e ele disse: pois Deus também existe. O problema é que as pessoas não vão até ele.
Deus está sempre de portas abertas, todos os dias, aguardando que a gente resolva arrumar as nossas vidas. É aquele versículo que nós colocamos logo no início. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Não adianta, sem a fé nunca vai se acreditar, nunca vai ser possível estudar a existência de um Deus todo-poderoso. Então, como eu já falei aqui, teontologia vem da palavra theos, que é Deus, onto, ser, logos, discurso. Então, teontologia é o discurso do ser de Deus, da existência de Deus, é o estudo da existência de Deus. Alguns até arriscam dizer que teontologia é a ciência que estuda Deus. Eu não concordo. Eu prefiro usar o termo teontologia, é a doutrina ou o estudo sobre Deus, é o conhecimento de Deus, porque não se faz ciência de Deus. Ciência se faz com as coisas que Ele criou, mas com Ele é a ciência. Então ele não pode ser provado a própria ciência não pode ser provado pela ciência. Deus não pode ser plenamente conhecido por ninguém. Davi, o salmista, ele deixa claro que ele não tem para onde fugir, não tem para onde ir. Inclusive lá também é realçado os atributos divinos, a sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência. Tudo o que podemos conhecer de Deus é porque Ele quis nos manifestar. Está lá em Romanos 1,19, que Deus ele quis manifestar de diversas formas a sua existência. Mas quando alguém escreve uma obra, ele procura primeiro colocar a sua biografia. O Deus que nós servimos, ele não se preocupou em deixar o registro biográfico. Ele já começa o livro assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí, quem cria alguma coisa existe. E os filósofos, inclusive, eles chegam a dizer, René Descartes, ele chega a dizer: penso, logo existo. Se quem pensa existe, você imagine quem cria. Então, no princípio criou Deus, céus e a terra. Ele existe. Ele não está dizendo assim: eu quero ser estudado, eu quero ser questionado da minha existência, eu quero que vocês busquem a prova da minha existência. Não. O interesse dele é ser adorado, é ser temido, é ser servido, é que creiam nele, creia que ele existe. Ele não está preocupado em confirmar que ele existe. Alguém faz uma cirurgia em uma outra pessoa e deixa lá os pontos. Depois a pessoa tira os pontos, fica lá o sinal, fica a marca. Depois, anos depois, alguém vai olhar para aquele corpo e vai dizer assim: fulano fez cirurgia nessa região do corpo. E quem fez a cirurgia naquela região do corpo foi um médico. Cadê ele? Ele existe. A prova que ele existe está ali no corpo daquela pessoa. Então, a existência de Deus, ela é para ser crida independente de ciência ou estudos filosóficos. Se Deus não é conhecido, não pode ser obedecido, não pode ser adorado, não pode ser temido, muito menos amado. Então, por que você precisa conhecer Deus? Para você ter um relacionamento mais íntimo com Ele, para você obedecê-lo, para você temê-lo, para você adorá-lo, para você conhecer a sua forma de agir, a sua multiforma de agir, a sua multiforma de operar. Para conhecê-lo, eu preciso buscá-lo, não na ciência, mas na sua palavra e na minha comunhão íntima com Ele. Eu quero relatar aqui com vocês essa questão do conhecer a Deus em Abrão. Abraão estava em Ur dos Caldeus. Lá em Ur dos Caldeus, ele é convidado por uma voz a sair para uma terra que ele não conhecia. E ele obedece e segue essa voz. E aí, quando chega na terra
que era o destino, a voz retorna e diz para ele: esta terra eu darei a ti e a tua descendência depois de ti. Irmãos, como Abraão poderia ficar frustrado? Porque olha como Deus, depois dele ter empreendido todo o esforço para sair de Ur dos Caldeus, com toda a sua fazenda, com toda a sua riqueza, com todos os seus empregados, ele sai de lá e vai para uma terra que vai ser dele, mas quando chega lá, essa terra já está ocupada. E essa voz agora vem para ele e diz: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, embora velhice serás sepultada, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Como é que Deus promete uma terra a Abraão? Abraão crê, vem, quando chega: olha, você por enquanto vai ficar aqui morando emprestado, porque eu ainda preciso que a sua descendência desça, e você vai morrer, não vai ver ainda a posse dessa terra completa, mas eu prometo a você que depois de 400 anos de sofrimento eu trago de volta. Primeiro eles vão peregrinar nesse lugar, depois vão ser afligidos. Nesse momento, irmãos, é como se assim, alguém dissesse assim: eu fui enganado, eu comprei um terreno que já tem casa, já tem morador, eu comprei no escuro, eu comprei um carro que já tinha, que já houve sinistro, e esse carro é roubado, e tem uma série de outros fatos comprometedores, e eu não vou poder tê-lo como minha posse, como minha propriedade. Vai ser apenas uma posse. E Abraão, chega um momento que Abraão precisa sepultar Sara, e ele não tinha 1 metro quadrado de terra para sepultar sua esposa, e ele implora para comprar um pedaço de terra em Macpela. Logo vocês observam que era motivo de sobra para o homem virar ateu e não ser o pai da fé. Mas Deus sabia quem ele estava testando. Então, observem que Deus também avisa, ele não engana, ele não ilude Abraão. Ele chamou para uma terra, a terra de fato existia, só não estava desocupada. Mas chega ali e diz assim: olha, você também não vai ser dono agora, vai ter só a posse, propriedade não. E a posse, irmão, pode vir até de uma forma como os advogados chamam, pode vir por uso capião, ou então pode ser concedido para usufrutos, né? Naquele momento, uma coisa a gente tem certeza: Abraão não era proprietário da terra, e que a descendência dele ainda iria sofrer, peregrinar primeiro e depois sofrer 400 anos. Observem também o seguinte, que Abraão não tinha um filho. Que descendência? Mas Deus está aqui reafirmando para ele que ele teria descendência. Quantos anos Abraão tinha? 75 anos. Quantos anos Sara tinha? 65 anos. Quando chega depois de alguns anos, vem Deus, no segundo tópico aqui: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso. Quer dizer, 75 anos para 99, irmão, são 24 anos. Nesses 24 anos, Abraão já tinha se precipitado, já tinha tido filho com Agar. Na verdade, aos 75 anos, Abraão saiu de Ur dos Caldeus, e aos 85 ele teve o seu filho Ismael. Quando ele tinha 99 anos, seu filho Ismael já estava com 14 anos. O filho que ele teve com a serva de sua esposa. E aí Deus aparece a ele, se apresentando como Deus Todo-Poderoso 24 anos depois. Eu não quero dizer para vocês que Deus não tenha se apresentado a Abraão como Todo-Poderoso antes.
mas o registro na Bíblia vem Deus se apresentando como Todo-Poderoso 24 anos depois que Abraão recebeu a chamada e o desafio de mudar de terra. E aí Deus ele pede para Abraão andar sua presença ser perfeito. Depois falou mais Deus, depois desse tempo, Abraão teve Isaac, né? Os irmãos já sabem. Depois veio Jacó, Isaac, Jacó desce para o Egito, quando José governava o Egito, e foram peregrinar lá. Depois de algum tempo, nasce Moisés. E aí fala Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Veja a separação que Deus faz aqui. Ser Deus e ser Senhor, ele considera coisa distinta. Eu me apresentei como Deus Todo-Poderoso, mas como Senhor, como dono de tudo, eu não fui perfeitamente conhecido. Isso está em Êxodo 6, 2 e 3. E aí Deus fala para Moisés o seguinte: Moisés, mas chegou a hora da descendência me conhecer como Senhor, que eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Observe que aqui Deus falou anteriormente que seria afligido 400 anos. Logo mais fala que foi 430. Mas não podemos esquecer que Deus fala que a descendência de Abraão seria peregrina na terra e depois seria afligida 400 anos. Então, peregrino durante 30 anos e afligido durante os 400 anos. Essa peregrinação certamente coincide com aquela época em que José ainda era governador do Egito e quando ainda o faraó que conhecia José ainda estava vivo, porque a Bíblia diz que só depois que o faraó que não conhecia José morreu, assumiu o trono, foi que o povo de Israel começou a ser afligido. Então, essa peregrinação durou 30 anos e depois passou o regime de escravidão. E essa escravidão durou 400 anos, mas Deus cumpriu a sua promessa. Então ele disse: Moisés, depois de cumprir mais uma vez, né, Moisés ouviu o chamado, recebeu o chamado de Deus, tirou o povo do Egito. Deus se manifestou de forma tremenda, poderosa, coisa que Abraão, Isaac e Jacó nunca viram. Foi algo fenomenal. As coisas que aconteceram no Egito, que mexeu com toda a natureza, mexeu com os animais, mexeu com a fauna, com a flora, mexeu com o curso dos rios, mexeu com tudo que Deus podia mexer. Deus ele mexeu, e exatamente era onde estavam entronizados os deuses egípcios, o que eles adoravam. E por último, Deus ele feriu os primogênitos, porque Faraó se achava, Deus inclusive ele desafia Faraó. Moisés pergunta: e quem eu vou dizer que me enviou? E aí Moisés diz: diga para ele que Deus fala para Moisés: diga para ele que o eu sou me enviou. Isso era como se matasse Faraó, porque ele não conhecia ninguém que fosse acima dele. Mas chegou o momento da vitória, graças a Deus. O povo de Israel saiu do Egito e Moisés conversava com Deus, né? Conversou com Deus na sarça antes de sair muito antes de sair do Egito. Continuava conversando com Deus. A coluna de fogo descia sobre a tenda que Moisés habitava no arraial. O povo ficava de longe aguardando ver Moisés se afastar do meio do arraial para ir para sua tenda, para ver a coluna de fogo descer e a nuvem descer também sobre a tenda de Moisés, ver esse fenômeno maravilhoso. Mas Moisés ainda estava querendo alguma coisa. Moisés ele pediu a Deus: Senhor, rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés queria conhecer a Deus pessoalmente. Moisés veio de uma cultura egípcia que os deuses eram conhecidos. Então ele diz: mostres a tua glória.
Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto nenhum homem verá a minha face e viverá. Isso está em Êxodo 33, versículo 18 a 20. Perceba, irmãos, que Moisés agora quer conhecer a Deus pessoalmente. Moisés, quando quer conhecer a Deus pessoalmente, Deus ele diz assim: olha, Moisés, não dá, porque ninguém viu a minha face e sobreviveu, mas eu vou fazer passar sobre ti toda a minha bondade. Mais adiante nós vamos estudar os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus, e nós vamos observar que a bondade é um atributo comunicável de Deus para com o homem. Mas existem atributos que Deus não comunicou com o homem. No momento em que ele criou o homem à sua imagem, ele não criou igual, ele criou semelhante. Alguns atributos ele transmitiu ao homem, outros atributos ele não transmitiu. O exemplo disso é a sua eternidade. Deus não comunicou com o homem. A sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência são atributos que Deus não comunicou com o homem. Mas a sua bondade, a sua longanimidade e série de outros atributos, Deus ele comunica com o homem exatamente para que o homem ele possa ter a sua semelhança com o seu Criador. E Deus ele foi esse atributo que Deus fez passar todo sobre Moisés. Irmãos, quando Deus passa seu atributo por Moisés, toda a sua bondade, a Bíblia diz que Deus ainda colocou as mãos sobre a gruta, e quando ele passou, Moisés viu sua glória apenas por detrás, e era só a sua bondade. Diz a Bíblia que o rosto de Moisés brilhava de sorte que os judeus não conseguiam olhar para a sua face. Ele precisou cobrir o seu rosto com um véu. É por isso que a Bíblia diz que o homem que vê a Deus, ele morre, porque o homem não suporta ver Deus na sua intensidade. O homem não vai conseguir nunca ver Deus com esses olhos. O homem não consegue olhar, fitar as suas vistas no sol, quanto mais olhar para o onipotente, onipresente, onisciente, onipotente, o eterno, o divino, o criador dos céus e da terra. Logo, é impossível ao homem ver a Deus. É preciso crer. Que Deus nos abençoe, e estarei disponível para tirarmos dúvidas, e logo assim que pudermos estaremos transmitindo mais outros 2 vídeos para as próximas aulas.